Muito bem, estamos de volta para a continuidade da classe da ETAD, Epístolas Gerais, e agora nós concluímos na lição 3 a Epístola de Tiago. Vamos agora à Epístola de 1 Pedro. A Epístola de 1 Pedro tem o tema submissão e sofrimento. Então nós vamos notar esse tema nessa primeira epístola de Pedro. Um grande exemplo do que Deus pode fazer com um homem fraco, indeciso, está também na figura de Pedro. Embora ele fosse e tivesse recebido uma revelação divina de quem era Jesus, o Filho de Deus, conforme Mateus 16:16, mas Pedro também mostra sua fraqueza quando negou Jesus por 3 vezes. Muito depois de ser batizado com o Espírito Santo no cenáculo, no dia de Pentecoste, Pedro então foi transformado num grande evangelista e poderoso, cuja pregação de uma só vez levou 3.000 almas a Cristo no dia de Pentecoste. Provavelmente Pedro, de acordo com a história e a tradição, tenha sido martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, no ano 67 depois de Cristo. E isso está de acordo com aquilo que Jesus prediz, com que morte Pedro morreria, em João 21, verso 18 a 19. As palavras-chave dessa primeira epístola de Pedro são submissão e sofrimento. E também vamos encontrar salvação. A epístola foi escrita para encorajar os crentes que estavam sendo perseguidos e provados naquele tempo. Temos a razão para nos regozijar, estar em várias tribulações, porque temos no céu uma esperança. E, de acordo com Pedro, essa esperança é uma esperança viva e uma herança incorruptível. Somos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo agora, para que possamos entrar no seu regozijo na glória, quando isso for revelado. Escrevendo aos crentes da Ásia Menor, Pedro admoestou a lembrar-se que nasceram para uma esperança eterna e uma herança incorruptível, protegida por Deus através da fé. Pedro exortou os crentes também a se lembrarem de que são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa e, o melhor de tudo, um povo de Deus. Por isso, qualquer impureza em nossa vida impede-nos de sermos o melhor para Cristo e de demonstrarmos o amor de Deus aos nossos irmãos na fé. Nessa lição, nós iremos tratar de 5 textos. Pedro, como o autor da epístola, texto 1. Texto 2, a introdução e esboço da primeira epístola de Pedro. No texto 3, iremos falar de salvação. Texto 4, a salvação, continuação. E no texto 5, continuaremos falando da salvação. Vamos ao texto 1. Pedro, o autor da epístola. Toda vez que nos deparamos com o livro e que vamos estudá-lo, devemos saber o autor, a data, os motivos pelo qual escreveu. E vamos então começar com Pedro, o autor da epístola. O relacionamento com o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros e mais próximos discípulos de Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus em muitos dos eventos ocorridos, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, verso 1, no Jardim do Getsêmani. Pela fé, ele também andou sobre as águas, em Mateus 14, 29. E foi ele quem diz qual era a maior de todas as revelações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 13 a 16. Em 1 Pedro 1, verso 1 ao 5, Pedro escreve sobre a nossa viva esperança. E lembrando aquela pergunta de Jesus que lhe fez em João 21, 17. Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
Pedro entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora, ao escrever essa epístola aos crentes da Ásia Menor, Pedro estava apacentando as ovelhas. Escreveu com o intuito de animá-las. Começava a surgir a oposição, a perseguição àqueles irmãos por causa de sua fé em Cristo. E embora muitos deles ainda não tivessem sofrido algum martírio, nem aprisionamento, eram alvo de difamação, de ódio, por não quererem tomar parte das práticas licenciosas de seus vizinhos pagãos. Sua posição na igreja. Pedro tornou-se o primeiro pregador pentecostal que pregou no dia de Pentecoste, e o resultado do seu primeiro sermão foi a conversão de 3.000 almas. Ele, Pedro, é a figura principal dos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. Ele foi também um instrumento usado na operação de inúmeros milagres, inclusive na ressurreição de Dorcas, Atos 9, 36 a 31. Pedro também foi o primeiro a levar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio, e também foi quem participou do concílio de Jerusalém em Atos 15. Então Pedro exerce uma posição muito importante. Jesus disse no final do ministério, Lucas 22, 32, tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Lucas 22, 32. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Pedro foi apóstolo de Jesus e foi o mais conhecido como apóstolo do amor. Errado. Pedro era vulnerável, né? Não era bem o apóstolo do amor. Era um apóstolo impetuoso. Então, errado. João é o apóstolo do amor. 4.2. Pedro esteve com Jesus nos adventos socorridos, no Monte da Transfiguração, Jardim de Getsemane, certo. 4.3. Foi Pedro quem afirmou a respeito de Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, certo. 4.4. No Concílio de Jerusalém, foi Pedro quem argumentou sobre a posição dos crentes gentios sob o jugo da lei, certo. Vamos agora ao texto 2, a introdução e esboço dessa primeira epístola de Pedro. Nesse texto, nós vamos apresentar o esboço da primeira epístola de Pedro e também o tema, que é submissão e sofrimento, com o objetivo de encorajar os crentes. Por 3 vezes encontramos o escrito a frase: sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, e 1 Pedro 5, 8. Podemos considerar como verso-chave da epístola de Pedro a passagem de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Disponha a sua mente para a ação. Domine-se, fique alerta. São essas as advertências de Pedro. Repete constantemente nessa epístola. Parece que o apóstolo estava chamando os seus leitores a prepararem-se para uma batalha que exige mente decidida, a lutar, espírito controlado, prontos a combates a qualquer momento. Tal chamada, uma vida de alerta e controlada, inicia e encerra a epístola, como peregrinos e forasteiros, Pedro 2,11. Pode-se até pensar que aquele que submete ao trem ou sofre sem se queixar seja um fraco e covarde. Mas Pedro mostra-nos que o fraco aos olhos de Deus é aquele que não se humilha em submissão a Deus, nem tolera o sofrimento. Então, qual é o tema dessa epístola? Submissão e sofrimento.
1 Pedro 1, verso 1 ao 12, nós temos o tema da salvação. Então nós vamos ter aqui a saudação, o novo nascimento, a fé, vigilância, o domínio, o poder do sangue de Cristo, o amor fraternal, pedras vivas e 2 exortações. E claro, também sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Segundo ponto, submissão. Submissão às autoridades, submissão aos senhores, a esposa, submissão ao marido, respeito e consideração pela esposa, vida harmoniosa no lar. Terceiro ponto, sofrimento. 1 Pedro 3, 13 ao 4, 19. Sofrimento por causa da justiça, vigilância e autodomínio, amor fraternal. E finalmente a carta termina em 1 Pedro 5, verso 1 a 14, com exortações gerais aos pastores que apacentem o rebanho de Deus, de submissão aos jovens, aos mais velhos, de conselhos, de promessa de restauração e finalmente a conclusão da carta. Vamos aos exercícios desse texto 2. O objetivo da primeira epístola de Pedro é encorajar os crentes, e ele diz: sede sóbrios e vigilantes, letra A. 4:5, letra A. 4:6. O verso-chave de primeira epístola de Pedro encontra-se em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13. Então, aqui a resposta correta é letra C. 4:6, letra C. 4:7, de acordo com o esboço apresentado e proposto, o tema da primeira epístola é submissão e sofrimento, letra A. E 4:8, para terminar, a chamada de uma vida alerta e controlada, inicia e encerra a primeira epístola de Pedro, são peregrinos e forasteiros, letra D. 4:8, letra D. Vamos ao texto 3, agora falando da carta. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 ao 12. A base da nossa alegria. Pedro encoraja os crentes que sofrem, trazendo à memória certas coisas que já sabiam. É como se as pressões e provações da vida tivessem lançado uma sombra àqueles que ocultavam a alegria da salvação. Eles já não sabiam alegrar-se, nem se lembravam do fato que possuíam um eterno motivo de gozo em meio às provações. Pedro, então, relembra esse motivo. Vamos lá, são 3. Primeiro, nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Cristo. Segundo, nós temos uma herança incorruptível, 1 Pedro 1,4. E terceiro, nós temos uma vida que é guiada pelo poder de Deus mediante a fé, 1 Pedro 1, verso 5. Falemos agora do fruto do sofrimento. Pedro prossegue seus conselhos, dizendo que nós, os crentes, devemos nos regozijar em meio aos sofrimentos, porque isso é como se a nossa fé estivesse sendo provada como o ouro ao fogo, 1 Pedro 1,7. E devíamos ter alegria, se lembrando que Jesus em carne por nós sofreu e nós o amamos. E por causa disso, também devemos ter uma alegria indizível e gloriosa, 1 Pedro 1,8. A chave do tema de 1 Pedro encontra-se também no capítulo 1, verso 10 e 11, onde o apóstolo declara que o Espírito Santo revelou aos profetas o plano da salvação, que requeriria como ato principal o sofrimento do próprio Jesus, seguido de glória eterna. E vejamos isso em 1 Pedro 2,21, que somos chamados a tolerar também o sofrimento tal qual Cristo fez. Ele, Jesus Cristo, é o nosso modelo e exemplo. De se sentirmos fracos ou abatidos, devemos nos animar com as palavras. 1 Pedro 4,13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 5,1, rogo, pois, presbítero, que entre vós, eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E 1 Pedro 5,10, ora o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Portanto, somos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo, para também participarmos da sua glória. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Fomos regenerados mediante a ressurreição de Jesus para obtermos, letra C, uma viva esperança. 4.10, está guardado pelo poder de Deus mediante a nossa fé. O que está guardado pelo poder de Deus? Mediante a nossa fé, aqui é a sua glória, letra B. As provações que sofremos nos tornamos fortes e são elas que nos induzem a alcançá-los. A letra 4.10 é nossa vida, letra A, que está guardada pelo poder de Deus mediante a fé. 4.10, letra A. 4.9, letra C, uma viva esperança. As provações que sofremos nos tornam fortes, são elas que nos induzem a alcançá-la. Letra D, uma fé genuína. E ao participar dos sofrimentos de Cristo, dele participaremos da sua glória. Letra B. Então fica assim, 4.9, letra C. 4.10, nós temos a letra A, nossa vida. 4.11, a fé genuína. E 4.12, sua glória, letra B. Vamos ao texto 4. A vigilância e o autodomínio, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 e 17. Após lembrar seus leitores sobre os galardões e bênçãos decorrentes do novo nascimento, Pedro exorta, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios, 1 Pedro 1, 13. Ele nos anima como garantia de vitória em meio à luta e nos chamar à batalha de fato. O soldado precisa de ter um motivo justo para arriscar a vida, por a causa qual vale a pena morrer. Após a chamada para a batalha, ele aceita ou não o desafio. E como vimos, Deus mesmo, através de seu Filho, tem nos dado uma viva esperança e uma herança incorruptível, inalterável. 1 Pedro 1, 3 e 4. Deus também nos dá promessas que a nossa vida está guardada pelo seu poder mediante a nossa fé. E essa fé mostra-se genuína através de sofrimentos e provações em que passamos. E ouvimos as palavras de ânimo e estamos dispostos a seguir o capitão da nossa salvação, Cristo. E para isso devemos estar os lombos cingidos e o nosso entendimento e sermos sóbrios. E aqui Pedro apresenta um exemplo a quem devemos seguir sobre 3 aspectos. Primeiro, estarmos com a mente preparada e prontos a agirmos pela graça que nos é inteiramente trazida e revelada em Jesus. Segundo, não nos moldarmos às paixões e prazeres e aos maus desejos, como vivíamos na nossa ignorância. 1 Pedro 1,14. Terceiro, sermos santos em tudo o que fazemos. 1 Pedro 1,15. E termos o temor durante a nossa peregrinação aqui na terra. 1 Pedro 1,17. Falemos agora do poder do sangue de Cristo, 1 Pedro 1, 18 a 21. Devemos alimentar o pensamento com a esperança de que a nossa salvação, que já se iniciou, há de se completar no dia em que Jesus ressurgir em glória. Já abandonamos o mundo e todos os seus atrativos, lembrando que o nosso Pai Celestial julga os nossos atos de maneira individual e imparcial, 1 Pedro 1,17, e devemos ter sempre o fato de que fomos redimidos e comprados pelo sangue de Cristo, de uma vida vazia e vã, para agora uma vida com propósito e de santidade. Os judeus conheciam muito bem o processo de resgatar alguém pelas coisas e valores naturais, como joias, prata, ouro,
e outros tesouros corruptíveis desse mundo. Mas Pedro aqui cita que não foi com prata, com ouro, que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Por isso, devemos ter um amor, e um amor fraternal. 1 Pedro 1, 22 e 2:1. As instruções dadas aqui são vigilância e autodomínio, a respeito de separação do crente dos desejos das práticas pecaminosas, a ser santo. Devemos desembaraçar aqui de todo o peso do pecado que nos assedia, conforme Hebreus 12:1, também Pedro dá a mesma recomendação. Tirar toda a impureza da vida nos impede, se nós não tirarmos as impurezas, nos impede de vivermos como bons soldados de Cristo. E o resultado decorrente da nossa separação de impureza é um sincero e profundo amor fraternal. Pedro diz, fosse regenerado de semente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante palavra de Deus, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se e cai, e não permanece. Então devemos estar atentos quanto nós andarmos nessa vida, não é? Que devemos servir ao Senhor. Devemos amar de coração uns aos outros, despojar de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos aos exercícios desse texto. Marque-se para certo e para errado. Como cristãos, importa que nos portemos com temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra. 1 Pedro 1,17, certo? 4,14, o nosso Pai Celestial julga-nos segundo a conduta de nossos pais. Errado, julga individualmente. 4,14, errado. 4,13, certo? 4,14, errado. 4,15, devemos nos desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, de toda a impureza da vida que nos impede de sermos bons soldados de Cristo, certo? Em deixando toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, estejamos aptos para amarmos uns aos outros, certo? Vamos ao último texto dessa lição, texto 5, continuando da salvação, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 ao verso 12. Aqui vamos encontrar várias características que somos pedras vivas. Primeiro, Pedro começa dizendo que o recém-nascido alimenta-se de leite e dele depende muito para crescer e desenvolver adequadamente. Que a criança que não é devidamente alimentada pode sofrer e permanecer prejuízos mentais e físicos, diz Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Devemos perguntar, eu desejo de fato estudar e ouvir a palavra de Deus? Para recebermos alimento espiritual, acheguemo-nos a Cristo, que é a pedra viva, seguindo, tornando-nos também pedras vivas a formar essa grande casa espiritual de Deus. Portanto, é sumamente importante o amor fraternal. Um crente sozinho não constitui uma casa espiritual, pois essa é integrada por todos os crentes como pedras vivas. Devemos, pois, conviver uns com os outros, e tolerando-nos e amando-nos com toda a sinceridade. O propósito desse divino propósito de edificação é sermos um sacerdócio santo, capacitado a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular. Jesus é a pedra que vive, 1 Pedro 2,4. A pedra angular posta por Deus Pai, que o elegeu antes da fundação do mundo, para ser a base e o sustentador da nossa grande salvação. Por isso que Cristo é para nós uma preciosidade. Porém, os líderes judeus, os construtores religiosos daquele tempo, não compreenderam o plano divino quanto a essa pedra, pelo que a rejeitaram, e alguns nela tropeçaram.
A realidade bíblica é essa: quem crer em Jesus Cristo nunca será envergonhado, mas quem rejeitar a mensagem divina da salvação tropeçará e cairá. Jesus Cristo é a pedra viva que conduz o homem à decisão de um encontro com ele. E para isso há somente duas opções. Uma, o homem aceita a mensagem da cruz e passa a ser também uma pedra viva, como parte da casa espiritual de Deus, está construindo, 1 Pedro 2,5. Ou, 2, o homem rejeita a mensagem de Cristo, tropeça nela e cai nessa pedra, 1 Pedro 2,8. Jesus mesmo referiu-se à casa, a essa pedra, em Mateus 21:44, dizendo: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Explicação e exortação. 1 Pedro 2:9-12, aqui Pedro dirige-se aos chamados pela terceira vez de peregrinos e forasteiros nesse mundo. O apóstolo destaca que o crente em Jesus tem 4 posições. 1 Pedro 2,9, é raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa e é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por pertencer a Deus, cristãos são forasteiros nesse mundo e devemos agir, portanto, como cidadãos do céu, recusando seguir os fios modelos de conduta da sociedade secular em que vive. E as instruções para a batalha são: abster-se das paixões carnais e apresentar procedimento exemplar entre os gentios descrentes. Vamos aos exercícios desse último texto e depois faremos uma revisão do teste 2, que engloba a lição 3 e 4. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Conforme 1 Pedro 2, verso 2-6, recebemos alimento espiritual e devemos nos achegar a Cristo. Letra A, a pedra viva. 4:18. Conforme 1 Pedro 2, 7 e 8, Jesus é a pedra viva, posta por Deus Pai, que o elegeu antes da fundação do mundo, para ser a base e o sustentador da nossa salvação. A Bíblia a ela se refere como a pedra, letra B, angular, a pedra angular, B. 4:19, segundo Mateus 21:44, todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela quem ela cair, letra C, ficará reduzido a pó. Vamos à revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. 4:20, ao escrever sua primeira epístola aos crentes da Ásia Menor, Pedro condena as ovelhas. Errado. 4:21, de acordo com o esboço proposto, o tema da primeira epístola de Pedro é submissão e sofrimento, certo? 4:22, alegremos, na verdade, de que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, certo? 4:23, sermos sóbrios significa não nos amoldarmos às paixões que tínhamos anteriormente em nossa ignorância, certo? E 4:24, em Cristo, segundo Pedro, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, certo? Então, temos aí a revisão da lição. Agora, o aluno deve ir no WhatsApp do aluno e ali no WhatsApp do aluno nós vamos colocar o link para o teste 2. O aluno então vai clicar no link para o teste 2 das epístolas gerais e nós agora vamos fazer uma revisão do teste 2. Presta atenção nas respostas, anote e depois você faz o teste. A primeira parte do teste 2, que engloba a lição 3 e 4, é para você colocar C para certo e E para errado. Então, ou está certa ou errado a afirmativa. Eu vou começar com a primeira. Tiago aponta o exemplo de Sansão, cuja fé operou conjuntamente com suas obras. Está errado. Tiago não aponta Sansão. Tiago aponta Abraão e Raabe.
Então a primeira está errada, letra B de errado. Vamos à segunda. Tiago, ao falar da fé em operação, conjunta com as obras, cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé perante Deus quando ofereceu Isaac para sacrifício. Certo. Capítulo 2, Tiago usa Abraão e Raabe como exemplo de fé. Certo. Vamos à terceira. Referindo-se à língua, diz Tiago, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Certo, Tiago falou isso. Então, a primeira está errada, a letra B, a segunda está certa, a letra A, e a terceira certa, letra A. Vamos à quarta. Tiago mostra que judeus cristãos estavam vivendo em plena harmonia acerca das doutrinas e da convivência da igreja. Errado. Tiago diz que eles tinham conflitos, Tiago 4. Então, a quarta está errada. Letra B na quarta de errado. Quinta, conforme a epístola de Tiago, o domínio da carne pode ocorrer mediante a prática de exercícios físicos. Errado. É mediante a submissão a Deus. Errado. A quinta. Sexta, Antioquia, Alexandria e Coríntio eram centros comerciais que os judeus se dirigiam para neles comprar, vender e lucrar como bem lhes parecia. Certo. Sexta. Certo. Sétima. A melhor atitude do crente quanto àquilo que se deseja realizar deve ser expressa assim, se o Senhor quiser. Certo. Letra A de certo, na sétima. Oitava. Uma vez que o cristão está disposto a esperar com paciência a volta do Senhor, deve livrar-se do pecado, da murmuração e das críticas. Certo. Oitava, certo. Vamos à nona. Ao escrever sua primeira carta, Pedro teve intuito de animar os crentes da Ásia Menor no momento em que muitos deles estavam passando por provações. Certo. A 9 também está certo. A 10ª. O objetivo da primeira epístola de Pedro é encorajar os crentes. Ele diz, sede valentes e impetuosos. Errado. Errado. Valente e impetuoso era Pedro, mas depois tornou-se sóbrio e temente. B. Errada na 10ª de errado. 11. Deus nos regenerou com o propósito único de nos fazer diferentes dos pecadores. Errado novamente. Deus nos regenerou, sim, para que nós fôssemos santos. 11. Errada. 12. A nossa fé produz em nós alegria indizível e proporciona a salvação das nossas almas. Certo. 12. 13. Os versos 18 e 19 de 1 Pedro deixa claro que a nossa redenção, isso é, a nossa libertação da escravidão do pecado, foi paga dessa forma. Letra A, precioso sangue de Jesus. 13, letra A, precioso sangue de Jesus. 14, resultado natural decorrente da nossa separação da impureza. Letra B, um sincero e profundo amor fraternal. Um sincero e profundo amor fraternal. 15. Conforme a lição, sozinho não constitui casa espiritual, a qual é integrada por todos os crentes como pedras vivas. Letra C. O crente sozinho não é casa espiritual, mas junto com seus irmãos se torna. Letra 15, letra C, o crente. E a 16ª e última pergunta, posta por Deus, Pai, que elegeu Jesus antes da fundação do mundo para ser a base e o sustentador da nossa salvação. Letra D, pedra angular. Jesus é a pedra angular desse edifício que Deus edifica, que é a igreja, do qual todos nós somos pedras. Com isso, nós concluímos a lição, concluímos a Epístola de Tiago, a primeira carta de Pedro. Semana que vem nós vamos continuar 1 Pedro e estudar também 2 Pedro. O aluno deve estudar para a semana que vem lição 5 e 6 na plataforma do aluno. Se você não é aluno e quer se matricular, entre em contato conosco, faremos a sua matrícula. Você pode estudar as aulas via YouTube, você vai ter acesso à plataforma do aluno e também terá acesso aos testes para você responder o teste das lições. Se você só está assistindo a aula,
para adquirir conhecimento. Parabéns, continue. É sempre bom saber e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. As aulas são abertas, você pode continuar assistindo. A única coisa é que nós não podemos lhe dar um certificado por apenas assistir às aulas. Você tem que fazer o teste para ser aluno e receber o certificado. Mas, de qualquer forma, acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali você vai encontrar 225 pastas, aulas do curso da idade, aulas da escola dominical, personagens do Novo Testamento, personagens do Antigo, uma visão da Bíblia. Se for na primeira pasta, lá embaixo, encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, depois de Gênesis a Malaquias. Se for nas pastas a Bíblia, nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre amigos, familiares, pessoas conhecidas que querem aprender mais da palavra de Deus. Aqui nós falamos a palavra de Deus, aqui não há mexerico gospel, não é falar mal da vida dos outros. Esses vídeos dá bastante view, mas aqui você aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus para crescer, para alimentar a sua alma. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e que Deus te abençoe e nos ajude a divulgar esse canal, porque fazendo você está divulgando também a palavra de Deus para aquelas pessoas conhecidas, amigos, para que também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus pela fé. Deus te abençoe. Quem esteve convosco para mais essa aula da idade, pastor Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue. Amém.